Oi, gente! Ai, tô muito feliz de estar aqui. Olha esse cenário, gente. Cenário de escolha da estreia aqui do nosso programa. Esse lugar é lindo demais. A gente tá aqui super à vontade, almofadinha no colo. Não dá pra vocês verem, mas eu tô descalça. Porque é justamente isso, né? A ideia do Bem Feliz é essa. Eu acho que nós só somos felizes se nós realmente formos quem nós nascemos para ser, de maneira natural, entregues totalmente a isso, ao momento, ao agora. E nesse momento eu gostaria muito de começar com vocês. Antes dos meus agradecimentos, antes de dizer a proposta do programa, eu gostaria de convidar vocês a fazer um exercício. É isso mesmo, já vou começando aqui. Um exercício de respiração, para que a gente possa se acalmar, esquecer um pouquinho do que está acontecendo, dos problemas. A gente sabe que ainda estamos vivendo num tempo de muitos problemas, ainda num tempo de pandemia mundial, mas estamos aqui agora, ouvindo o barulhinho das vacas, dos passarinhos, nesse cenário escolhido com muito carinho para vocês, para nós começarmos a falar sobre saúde, qualidade de vida. Então vamos lá? A proposta do exercício é justamente respirar, ponto. Então a gente vai inspirar e expirar, tá? Então como que vai ser? Inspira, contando até 7, pausa a respiração até 4 e expira contando até 7 de novo. Vamos lá. Façam isso sempre que vocês estiverem muito atormentados, com dificuldade de concentração, com ansiedade. Isso ajuda muito a nós conectar com o agora, tá? Isso é ciência, isso não é nada místico, isso é realmente fazendo com que os nossos neurotransmissores possam dar uma sossegadinha e alcancem o equilíbrio para que a gente possa continuar de forma tranquila aqui o nosso papo. Vamos lá? Bom, gente, quero agradecer primeiro a TV CCMUG por abrir essas portas, as portas aqui do canal para mim, para que eu possa falar com vocês. Nossa proposta aqui é levar felicidade para o maior número de pessoas. Eu sou psicóloga de formação já há 10 anos. Sei que a terapia ainda não é para todo mundo, o investimento ainda não é algo que todo mundo consegue fazer. Então, uma proposta, né, uma forma de levar saúde mental para as pessoas é através da educação, através de ensinar o que você está sentindo, de dar nome para os seus sentimentos. E dessa forma, a TV nos ajuda, né, que chega aí através do canal do YouTube para você, através de outras fontes, mas o YouTube é ao alcance de todos. A maioria das pessoas hoje tem internet, então eu entendo que isso também e principalmente até tem muito valor social. Essa é a nossa proposta. Quero agradecer também as pessoas que estão por trás aqui, o Edinho, o Bruno, o Eduardo Aires, que são as pessoas que estão realmente sendo chave para que isso tudo aconteça, né? Nada que nós construímos que alcance outras pessoas pode ser feito sozinho. Eu acredito na colaboração e é isso que eu estou vivendo aqui hoje com os meninos aí, levando esse conhecimento até vocês. Então não tem nada só dessa área. Aqui é uma equipe fazendo todo mundo junto. E o nosso encontro, então, é toda sexta-feira, às 19 horas. Caso você não consiga assistir aqui no ao vivo, ele fica aqui no canal da TV, no streaming, então você pode assistir depois. E não esquece, já vai ali, vocês já sabem que eu vou pedir isso, obviamente. Se inscreve no canal, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, ativa o sininho e mande para as pessoas. E eu não sei se você já ouviu falar de psicossomatização, psicossomática.
E alguns médicos, já numa abordagem mais humanizada, já têm estudado sobre isso, têm falado sobre isso nos consultórios, e é uma necessidade. Porque muitas das doenças que nós temos no nosso corpo têm origem aqui, ó, na nossa mente, base emocional. E muito da falta de cura também através de medicação, ou só da medicação, entende-se que é porque não está tendo uma visão holística, um acompanhamento mais profundo, etc. Vou contar para vocês algo muito pessoal. Eu tenho endometriose, que é uma doença totalmente emocional, que de origem mesmo, com algumas questões que eu tive na minha infância, e aí da minha mente foi pro meu corpo. Assim é também com a pressão alta, diabetes, entre outras. A doutora Elora vai explicar tudo pra gente. Fica até o final para que você não perca todas as informações que ela tem para trazer pra gente. Então, vamos assistir. Boa noite, Elora. Estou muito feliz de estar aqui com você. Quero te agradecer muito, principalmente porque é no meu programa de estreia e eu fiz questão de convidar essa gente querida para a estreia do programa, principalmente também porque eu prometi para todo mundo que ia assistir que ia ser conteúdo de responsabilidade. Então, eu ia chamar gente inteligente e de bom caráter para falar aqui sem fake news, né? Ainda mais nessa era que nós estamos vivendo de tantas inverdades em todos os setores, em todos os lugares que a gente vai. E aí, Loura, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é você, e aí depois a gente entra aí no assunto que nós iremos tratar aqui nessa entrevista, combinado? Combinado. Então, vamos lá. Então, conta aí Primeiro, quem é você. muito obrigada, né? Me sinto muito honrada pelo convite, por participar desse primeiro episódio aí. Muito obrigada mesmo pelo convite. Bem, eu sou Elora, me chamo Elora, sou médica, pós-graduada em emergência e urgência pelo Einstein, trabalho em pronto atendimento, no setor de UTI e na emergência. E, além disso, estou cursando atualmente, né, a pós-graduação de terapia sistêmica familiar. Então, é isso. Muito bom, muito legal. Elora, eu queria que você explicasse pra gente o que é essa pós que você faz agora, pelo menos uma pequena explicação, né? Só para a gente entender o que é essa terapia sistêmica familiar aí. Então, na verdade, dentro até mesmo da profissão de pronto atendimento, havia muita necessidade de abordar o ser humano como um todo, né? As doenças, as patologias e também a saúde, né? Principalmente como um todo. E a terapia sistêmica familiar, ela aborda muito a saúde mental, né? De uma forma sistêmica. Ela entende, ela tenta explicar e compreender como que é o ser humano dentro dos seus sistemas, os microsistemas e os macrosistemas. O microsistema seria a família, né, marido, filhos, aí vai crescendo, que são os pais, os familiares, também tem os sistemas dentro do emprego, o sistema dos relacionamentos de amizade, sistema da igreja, né, sistema, a gente vive em vários sistemas. Então, estuda como que funciona essa relação, entendeu? Legal. São todos os locais onde o indivíduo está inserido, por exemplo, onde ele cria suas relações, etc. Exatamente. E, na verdade, o interessante é que tem algumas regrinhas assim que sempre funcionam em todos os micro ou macrosistemas. E é isso que a gente estuda. Uau, muito legal. Legal demais mesmo. E aí, Elora, visto isso, então, hoje eu vejo, né? Gente, para quem não segue a Elora, nós vamos deixar o arroba dela aqui também, porque eu acho extremamente interessante e importante, justamente porque o conteúdo da Elora nas redes sociais também é de muita relevância, é algo diferente, não é mais do mesmo, não é uma médica que põe só o DR lá na frente, até porque o da Elora nem tem, que isso eu acho muito diferente também. Fiz questão de não ter, na verdade. Eu imaginei. E realmente é alguém que. Gente, eu tô falando, eu tô elogiando demais. Não espanta, não. A Elora sabe, eu sou fã dela, eu sou assim mesmo. Eu acho que tudo que é bom a gente tem que falar. E aí, dentro disso, tudo que a gente está externalizando e falando, etc., que tudo que a gente está falando aqui tem lá dentro dos conteúdos que ela posta no Instagram. Então é importante também vocês seguirem. Depois a gente deixa o arroba dela aqui certinho, mas é arroba Elora Lopes. Mas eu deixo aqui certinho para vocês não esquecerem depois.
E aí, eu tenho visto, Elora, que você está postando bastante coisa sobre psicossomática, somatização, né? E que, inclusive, é o tema aqui da nossa conversa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho que raio de negócio é esse de doença psicossomática. Explica para a gente aí, quem está assistindo. Então, assim, primeiro eu quero tentar desmistificar a psicossomática, tá? Não é nada místico, não é nada de outro mundo, não é nada dessas coisas assim, tá? Então, assim, de uma forma bem simples, eu vou tentar explicar que a doença, qualquer doença, ela passa basicamente por 3 níveis, né? Três planos, vamos dizer assim. Então, normalmente, né, ela começa num plano energético. E também não estou falando de nada místico, nada espiritual, nada disso. Energético, porque assim, nossas células, elas produzem energia. A partir da energia que a gente consegue fazer tudo que precisa ser feito. Então, muitas vezes a doença começa aqui nesse nível energético. Que tá alguma coisa errada, começa essas energias não ficarem equilibradas como deveriam ficar, repousar na hora que deveria repousar e exercitar a hora que deveria exercitar. E aí começa alguns distúrbios ali dentro do organismo. Normalmente, nessa fase, a pessoa não sente nada. Às vezes sente, mas dificilmente sente, tá? Daí, normalmente, quando a pessoa não muda aquele hábito ruim que está acontecendo, não consegue perceber isso dentro dela, isso, a doença pode evoluir, né, para o plano que a gente chama de um plano funcional. O plano funcional é um plano, assim, exatamente nesse momento que a gente pega a psicossomática, a somatização. Que normalmente é quando começa a ter os sintomas, né, começa a ter dores, às vezes dores inespecíficas, e é esse momento que normalmente a pessoa às vezes até procura um médico, um pronto atendimento, faz uma bateria de exame e tá tudo normal. Por quê? Porque no funcional, ele não vai alterar a parte orgânica, que seria os exames de sangue, os Nossa, que exames de interessante. imagem, os exames de imagem e até mesmo o exame físico assim, do médico, né? A gente vai lá examinar o paciente, tá normal, né? Então, Mesmo ele normalmente, estando com sintomas, por exemplo, às vezes ele está com... exatamente, esse sintoma existe, sintoma existe. Né? Então, os sintomas, assim, a dor no estômago, a dor de cabeça, a dor na barriga, enfim, aquela dor existe, entendeu? Só que ela não consegue ser registrada, vamos dizer assim. Então, o papel do exame, o papel da imagem, do raio-x, tomografia e tudo mais, vai estar normal. Então, ela não consegue ser registrada. Então, é aí que é a psicossomática, porque é a relação da mente com os sintomas, né? Aí, a partir disso, às vezes você não tratando, você não cuidando, ela pode evoluir para o orgânico. E o orgânico é a doença como a medicina ocidental conhece. Né? Realmente é assim, infartou realmente, né? Pressão subiu, alguma coisa assim. Assim, aquela hipertensão crônica, Tá, né? entendi. Diabetes, que realmente já precisa de insulina, por exemplo. Então, isso é a fase orgânica da doença. Que aí ele é detectável nos exames, por exemplo, e tanto... Ele detecta no exame. A orgânica detecta no exame. Legal, Né? certo. O grande ponto é que, na parte funcional da doença, muitas vezes a maioria dos médicos, no pronto atendimento, quando você fala para a pessoa assim, não tem nada, tudo normal, não tem problema, entendeu? Então, assim, eu particularmente sempre gostei de falar assim, olha, o sintoma existe, você está sentindo isso. Só que os exames, as coisas que chegaram até mim, aqui, ó, está normal. Isso significa que você precisa sim tratar, mas o tratamento é terapia, psicólogo, é cuidado emocional, antes que afete o orgânico. Né? Só que também não é muito simples eu abordar isso num pronto atendimento, né? Até porque eles passam muito rápido por você, né? Exatamente, mas eu acho que também abordando, assim, validando aquele sintoma que o paciente chega até mim e tentando explicar que existe sim uma conexão, né, entre a mente e o sintoma, talvez, né, eu incentive mais pessoas a procurar essa ajuda, né? Total. Até porque, assim, na minha visão, até como profissional da saúde mental, eu vejo isso. As pessoas têm muito preconceito se você falar que é algo ligado à mente, porque ainda estamos, já melhoramos, né, Elura? Mas ainda estamos
muito arcaicos em relação a isso. As pessoas ainda têm muito preconceito, não entendem que todos nós precisamos cuidar da mente, até de forma preventiva. E aí, se ouve isso do médico, às vezes pode até entender que o médico está chamando de doido, porque é assim que as pessoas entendem, né? Ou que não está legitimizando a doença, só porque você disse que não constatou nada, fisicamente falando, no exame clínico ou físico, né? E isso, até quando nós entendemos de falar sobre esse tema, eu achei interessante justamente porque a nossa proposta é essa, né? Não falar mais do mesmo, mas levar conscientização para a população para procurar ajuda, né? E aí, visto isso, eu queria ver com você se existe também, se existe alguma forma de identificar algumas. E aí, gente, vamos lá, antes de pedir isso para a doutora Elora, a ideia não é sair se autodiagnosticando, pelo amor de Deus. Sabe por quê, Elora? Teve um tempo que no meu Instagram, postando coisa de saúde mental, que eu tenho, que é essa minha, meu nicho, né? É para falar disso, enfim. E muitas pessoas vinham, eu tenho isso aí que você falou. Aí começou um autodiagnóstico que sai da proposta. Então, gente, a proposta não é o autodiagnóstico. A proposta aqui é educação. Então, é você identificar e procurar ajuda profissional. Mas a minha pergunta é: existe uma forma de identificar sintoma de doença psicossomática? Ou ele é exatamente, por exemplo, enfim, eu tô com uma dor de estômago. Ela tem alguma diferença de uma dor de estômago que é detectável, que já tá com a doença orgânica, ou é exatamente igual? Enfim. Não sei se eu fui clara na pergunta, mas. Não, eu entendi. Uhum. Vou tentar também esclarecer em relação a isso. Tá. Eu vou falar algo que, a princípio, vai ser muito polêmico, mas, por favor, escutem com atenção. Qualquer sintoma tem origem psicossomática. Polêmico, realmente. Polêmico. É como, assim, daquela explicação que eu falei dos planos da doença. Então, toda doença vai passar pelo psicossomático. É claro que para eu explicar isso, para eu realmente deixar detalhado, isso levaria muito tempo. Sim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, independente de se já teve lesão orgânica ou não, ela precisa ser escutada de uma forma emocional, aquela doença, tanto psicossomática quanto orgânica, entendeu? Então, assim, é lógico que eu, como médica, eu não posso falar assim, é simplesmente psicossomático, fica na sua casa e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é autoconhecimento. Entendeu? É autoconhecimento. Quando a gente se conhece, eu falo até por mim, inclusive, eu sei quando aquele sintoma já está ocasionando em mim alguma lesão orgânica. Certo. Ou quando não. E daí, quando você tem esse conhecimento, é o momento que, realmente está causando um problema orgânico, eu preciso procurar um médico. Agora, para o público geral, é difícil eu falar quando que vai ser orgânico, quando não. É muito singular, de cada um também. Exatamente. Então, assim, minha orientação sentiu alguma coisa, uma dor de estômago e tal, fez as medidas comuns que está acostumado a fazer. Tomar um chá, tomar, sei lá, enfim, ficar sem comer, tomar alguma coisa, e não melhorou, procura um médico. Certo. É melhor ser examinado, se necessário fazer exames, e realmente ver se teve alguma lesão orgânica ali, por alguma patologia específica, ou não, entendeu? Sim. Então, assim, o modo de identificar é autoconhecimento. Legal, perfeito, ótimo. Entendeu? Senão você não consegue identificar a fase que aquela doença está e, principalmente, qual é o gatilho que está gerando aquilo, que é o mais importante. Entendeu? Então, enfim. Ótimo, perfeito, esclareceu. E eu, inclusive, lembrei de um caso. Em alguns momentos aqui no programa, eu vou citar alguns casos clínicos, obviamente não falando o nome da pessoa, né? Isso é claro, mas dentro da ética eu posso citar exemplos de casos, né? Eu tive uma paciente que ela desenvolveu uma intolerância à lactose. E aí ela desenvolveu depois de adulta, e a gente sabe que pode desenvolver alergias depois de adulto, né? A alergia vai e volta, né? Tem isso tudo aí. E aí, só que essa intolerância à lactose dela me chamou a atenção demais, porque nós estávamos numa fase do tratamento que nós estávamos cuidando da criança interior e curando traumas da infância dela.
E aí, o dia que eu falei para ela, o dia que ela me falou que ela estava com intolerância à lactose, que me veio esse insight, eu falei para ela, passados alguns dias, Elora, não sei precisar quantos dias ou quanto tempo, não me lembro, mas a intolerância à lactose foi embora. E aí eu pude ver, assim, eu já tinha percebido isso em mim, mas esse caso me marcou muito, porque é a primeira vez que eu vi em consultório, em terapia mesmo, no outro, sabe? E isso mexeu muito comigo. Justamente porque nós precisamos dar mais atenção para isso. A gente precisa olhar para isso com um olhar mais carinhoso, como você disse, né? Olhar para as doenças de forma emocional também, para aquilo, independente de qual seja, né? Eu também cito um exemplo de Freud. Nem todo mundo sabe, mas Freud morreu de câncer na garganta, justamente porque ele ouvia, mas ele não falava, né? Então ele precisava. Exatamente. E aí, por ter. Olha, eu fico arrepiada com essas coisas. Gente, eu sou muito assim, cara. Eu Eu adoro adoro essas também. coisas. Eu viajo, sabe? E eu acho isso interessante, justamente porque quando a gente cria consciência, a gente muda a lente, né? Muda o campo de visão. E eu fico muito feliz porque a medicina, né, o avanço de profissionais como você, por exemplo, que tem tido esse olhar, que é uma visão holística, sistêmica, justamente porque o indivíduo ele é uma máquina, e como uma máquina a gente está sempre em constante descoberta, né? Buscando novas tecnologias, isso é muito tecnológico, né? É muito diferente e inovador. E isso nos mostra que a gente ainda tem muito chão, muita coisa para aprender, mas já estamos avançando muito, né? E aí eu queria te fazer mais uma pergunta, que eu queria entender se existem doenças psicossomáticas que mais afetam a população, se existem casos mais comuns, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, enfim. Existe esse tipo de estatística, sabe precisar? Enfim. Então, na verdade, em dados específicos eu não vou saber te falar, tá? Uhum. Mas até mesmo uma coisa que você abordou que é muito interessante é essa questão de alterações de trato gastrointestinal. É muito comum. Então, assim, dores de garganta com frequência, principalmente na infância, tá? Inclusive, assim, já naquela fase de adolescência, assim, quando a criança começa a ter muitas infecções de garganta, pode ter certeza que tem fatores emocionais, psicossomáticos associados. Uhum. Mas, por exemplo, no meu caso, né, que eu recebo muito no pronto atendimento, dores de estômago, que digamos, a nossa fonte de digestão emocional principal, Uhum. né? Então, as Sim. gastrites, até mesmo a úlcera, né, que daí já é uma Uhum. evolução e que tem uma alteração orgânica bem importante e Sim. grave, né, inclusive. Mas até antes de virar uma úlcera, quando tem só aquela inflamaçãozinha, uma gastrite, ou só a dor mesmo, como eu falei, pode ser só o sintoma, não precisa ter alteração, né? Certo. Então, pode ser só aquela dor de estômago, dores de cabeça, isso também é muito frequente. É muito Uhum. interessante a gente, porque eu vejo muito a dores de cabeça que a gente chama de cefaleia tensional, que é como se Certo. fosse uma coroa, né? Aquela dor em aperto na cabeça inteira. Uhum. E você pode ter Sei, certeza já que tive algumas vezes, pressão inclusive. é, é pressão externa ou estresse, principalmente relacionado ao trabalho. Né? Quando você tem que Uhum. tomar muitas decisões, exige muito essa questão de ganhos e perdas, né? Porque decisão nada mais é do que isso. Então, sempre Uhum. quando você lida com ganhos e perdas e decisões, estresse, pressão social, tudo isso gera muito essa questão da cefaleia tensional, que é essa cefaleia assim, meio em aperto, que chama em coroa, assim. Diferente Uhum. de uma enxaqueca, que tem outras características. Sim. Então, acho que, principalmente, a dor de cabeça, Uhum. dores de estômago, e isso não só dor de estômago, né? Como eu falei, trato gastrointestinal, vai Uhum. desde a boca até, por exemplo, ou constipação ou diarreia. Certo. É todo o Então, trato mesmo, isso, completo. isso, dura. E daí, Uhum. inclusive, pode ter a ver com essa questão da intolerância à lactose, né? Que hoje em dia É isso que muito eu pensei agora. Uhum. lactose, que causa diarreia normalmente, gases, estufamento, né? E também a intolerância à glúten, que está cada vez mais comum, também por fatores Eu tenho industriais, intolerância a glúten, Loura. É. também por fatores industriais, que a alimentação, Sim, sim. o glúten em Uhum. si foi modificado, né, ao longo do Uhum. tempo, mas também a nossa, né, o ser humano sempre comeu glúten. Então, o que está acontecendo aí que está É. diferente, né?
Então, talvez essa nossa captação das emoções, o jeito que a gente digere as coisas, realmente está diferente, tanto da parte emocional quanto da parte biológica. Fortíssimo também. Lembrei de mais uma coisinha aqui. Tinham, daí não era caso meu, mas é um caso clínico que eu conheço de criança que, isso é muito comum, inclusive, criança com intestino preso, que espera o pai chegar em casa, né, do trabalho, para conseguir ir ao banheiro, fazer cocô, né? Uhum. E eu tenho percebido, aliás, em estudos também, mas esses casos que chegam até mim, que me contam, eu não atendo criança, né? Então, quando é de criança, sempre é caso de, às vezes, de equipe de supervisão, enfim, que eu fico sabendo. E de crianças que aí depois, enfim, desenvolve, como é o caso desse, que os pais se divorciaram, então a criança desenvolveu, assim, um intestino que não funciona corretamente, e aí vai crescendo, né? E vira um adulto com o intestino preso, justamente porque desde criança, você imagina, então se ele prendia o intestino, prendia o cocô, só fazia quando o pai chegava, aí tem o divórcio, o pai vai embora, cresce um adulto que distante do pai. Então, tudo isso, antigamente, nós não entendíamos exatamente a ligação entre uma coisa e outra, né? A emoção com a sensação física, com esse orgânico. Mas eu vejo muitos casos, fora o que a gente ainda vai descobrir, né? Câncer também tem muita base emocional, né? Muitas vezes. Muito, total. É isso que eu tô falando, todas as doenças têm a ver, Todas, né? entendeu? Todas. E assim, quando a gente fala principalmente de intestino, aproveitando aqui, né, você entrou nessa parte, não sei se você já ouviu falar, mas hoje em dia se fala muito que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim, Por sim. vários motivos, por vários motivos. Também pela questão dessa associação emocional. Mas, além disso, o intestino é responsável pela produção de vários hormônios. Tem efeitos no corpo, assim, de uma forma não similar, né? Mas que pode ser comparado ao que o cérebro faz, né? Então, por exemplo, Interessantíssimo. quando tem aquela sensação de frio na barriga, de algo novo, de nervoso, né? É uma sensação local, é um sintoma, sentimento local, mas que tem a ver com a emoção. Muito Então, legal. essa conexão, entendeu? Então, Aham. por exemplo, constipação dessa criança, e depois que os pais se separaram, ele com certeza vai ter muita dificuldade de colocar os seus sentimentos para as pessoas. É uma pessoa, Sim, sabe, possivelmente. muito fechada mesmo para Uhum. sentimentos. Então, ele vai ter com certeza dificuldade de se relacionar com amigos, dificuldade de se relacionar com, né, relacionamento amoroso, com certeza. Então, realmente está fechada, entendeu? É, E nossa, aí muito tem forte. muita conexão. Muito legal. Entender um Muito pouco legal. disso. E olha como isso é importante para a qualidade de vida das pessoas, né, Loura? Porque às vezes você está dando murro em ponta de faca tentando tratar A e você tem B, C, D, né? Todo um sistema, como a gente já iniciou falando aqui, né? E aí eu queria fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Porque, na verdade, eu tinha o gostoso de você bater papo, né, como amiga mesmo, é que eu tinha programado algumas perguntas aqui. A gente foi só soltando aqui no meio, muito à vontade. Inclusive, isso é uma das minhas propostas aqui também pro programa, sabe? Não adianta falar de um assunto sério de um jeito sério, né? A população, para entender, eu mesma não gosto, eu gosto de coisa muito descomplicada, que é exatamente essa linguagem que a gente está usando aqui hoje. E eu queria que você deixasse aqui para quem está assistindo, se identifica com o que a gente falou, percebe algo diferente ou quer procurar um tipo de ajuda, até do que você comentou, né? Não sei se você já vai partir para uma. Como chama? Médica terapeuta? Conta aí um pouquinho para a gente depois, mas explica para mim um pouquinho mais de quem quer procurar um pouquinho, para entender um pouco mais sobre a terapia sistêmica familiar. Se realmente, né, futuramente você pensa em atuar em consultório terapêutico, conta pra gente, porque inclusive eu não sei, existe uma ética aí, porque o psicólogo não pode atender amigo, mas na medicina acho que está liberado. Na medicina tá, não tem problema. Bem, na verdade, assim, até como um recado para todo mundo que está assistindo, que todo mundo que está interessado aí nesse assunto, eu queria, assim, que você entendesse que se em algum momento você já sentiu alguma coisa, teve alguma dor, alguma coisa que você procurou diversos médicos ou ainda está à procura de algum médico que descubra
primeiro entenda que você precisa olhar para você mesmo, né? A doença é um sinal do nosso corpo para que a gente pare, reflita, sabe? E organize as coisas no nosso dia a dia, no nosso hábito, na nossa mente, né? Muito bom. Porque a doença, ela tem duas funções principais: evitar a morte ou a loucura. Uau, que forte! É. Então, assim, quando a doença vem, é para que evite que a gente vá em direção à morte ou que a gente vá em direção à loucura, né? Justamente por isso é o momento de você olhar para você mesmo, ver que exagero você está fazendo na sua vida, ou que falta de alguma coisa você está fazendo na sua vida, que você precisa se organizar. Né? Então, nesse ponto, é o momento de se autoconhecer, de procurar uma terapia, tanto terapia médica quanto terapia psicológica, né, emocional. Então, até por esses dois pontos que eu falo de evitar morte ou loucura, o médico está ali para tentar evitar sua morte e o terapeuta, o psicólogo está ali para evitar sua loucura. Então, é esses dois profissionais que são a base, né? Muito bom. Então, olhe com carinho para o que você está sentindo. Se alguém, em algum momento, né, desprezou essa sua dor, não se importe com isso, mas se importe com você mesmo. Então, vá em busca da ajuda. Então, primeiro ponto, autoconhecimento, buscar uma terapia e olhar com carinho para tudo isso, né? Em Gentileza relação... consigo mesmo, né? Exatamente. Em relação ao meu atendimento, eu ainda não sei, estou no começo da pós, Sara, calma. Mas, assim, eu gosto muito do estilo de abordagem de um médico que se chama Fernando Freitas. Ele é médico, terapeuta sistêmico, faz tudo isso aí que a gente está falando aqui, sabe? Então, por exemplo, talvez procurar mais coisas sobre ele em rede social, eu acho bem interessante. Procurar bons livros, boas referências relacionadas ao autoconhecimento. E, como eu já falei com a Sara em outros momentos, eu acho que hoje tem tantas informações boas de graça, né? Então, não adianta dar desculpa que você não tem dinheiro para pagar uma terapia, porque tem muitas informações. A internet está aí, ó, as pessoas passam horas e horas e horas na internet, é só você saber procurar boas fontes, boas pessoas para vocês se informarem sobre esse assunto, né? Sobre o assunto de saúde como um todo. E quem sabe realmente futuramente eu quero, né, na verdade, associar essas duas coisas. Então, eu não sei se você é uma terapeuta médica ou uma médica terapeuta. Mas com certeza eu vou associar de alguma forma essas duas coisas. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, que eu sempre falo de vários assuntos da medicina envolvendo a saúde como um todo. Eu não falo só de psicossomática, não falo só de plantão, eu falo de tudo um pouquinho. De tudo mesmo. Inclusive, até assuntos que você olha, bate o olho e você fala: caraca, eu não tinha pensado uma visão de uma médica sobre isso. É muito interessante mesmo, muito legal. E eu acredito, Loura, também já agradecendo a sua participação e encerrar com algo muito importante de ser dito, né? Eu acredito que a sua profissão, a minha, a de muitos outros profissionais que cuidam de saúde mental, enfim, ou saúde mental ou não, mas de saúde como um todo, é um compromisso social, né? Então, eu acredito muito que a gente ainda pode se descobrir fazendo outras coisas dentro da área da saúde, como, por exemplo, eu agora apresentando um programa, né? Você aí numa pós nova, cuidando de pessoas em outras frentes da medicina, mas eu acho que o mais importante é isso, né? Parabenizar pelo cumprimento do seu papel mesmo dentro da sociedade. Eu sei, né? Te conheço, sei que você faz isso com compromisso de missão, de propósito, muito mais do que só de ter uma profissão tão linda quanto é a medicina, mas aí, além disso, é também um cumprimento de propósito. Então, em nome de... Eu já fiz isso, eu fiz uma live recentemente com você e eu falei sobre isso, eu já agradeci você, mas eu acho que nunca é demais agradecer mais uma vez. Então, em nome da população, por mais médicos como você, que se preocupam com o ser humano numa visão macro, numa visão sistêmica, numa visão holística, se você está assistindo a gente, da área da saúde, ainda não procurou saber, né, Loura, sobre a medicina numa visão também multidisciplinar, não só
sistêmica, mas assim, também multi, eu acho que o contato do psico com o médico, do médico com a Nutri, da Nutri, independente se antigamente era assim, né? O gastro ou o endócrino com a Nutri, parecia que os outros médicos. Não, é como um todo, gente. Hoje eu fico muito feliz quando eu vou, às vezes, no psiquiatra e ele me diz que eu preciso passar numa Nutri porque a minha alimentação está afetando e me causando ansiedade, e não só me direcionar para o psicólogo, enfim. Eu acho que esse trabalho da equipe multi também é importante. E seguimos aí, né, Loura? Vivendo, aprendendo e levando aquilo que nós fomos feitas para fazer, né? Aquilo que realmente nós, eu e a Loura, somos cristãs, então vou tocar nesse ponto. Aquilo que nós fomos criadas para fazer, através do que entendemos que o nosso DNA, né? Tá aqui na gente, né? Não tem como fugir disso. Uhum. Eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pelo bate-papo, sempre muito legal. Eu adoro falar sobre esse assunto, gosto muito, e gosto principalmente de desmistificar, sabe, essa questão do médico lidar só por partes, assim, lidar com um todo, que o ser humano é um todo, não tem como. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada, Elora, e até a próxima, então. Muito obrigada, tchau, até a próxima. Gente, então vamos assistir o depoimento da Tuane, entender como foi para ela. Essa semana eu conversei com ela e eu perguntei, Tuane, como foi para você, como se você se sentiu. As pessoas às vezes têm algumas dúvidas, né? Você tá no coma, você ouve, você não ouve, enfim. Vamos assistir? Vamos ver o que ela tem para nos contar? Pode rodar aí. Olá, Tuane, quero te agradecer por aceitar dar esse depoimento aqui para nós. A ideia mesmo dessa entrevista com você é porque nós estamos ouvindo tantas notícias ruins, e aí nesse programa de estreia eu já queria trazer algo positivo para as pessoas que também estão com familiar no hospital, que às vezes não têm esperança, que às vezes acham que o Covid veio e vai levar aquele ente querido, enfim. Sabemos que é uma verdade, muitas pessoas realmente estão vindo a óbito, infelizmente ainda não acabou. A gente tem esperança de que vai diminuir, já está diminuindo por conta da vacina, né? Mas ainda não acabou. Porém, hoje eu decidi e convidei você para que você desse esse depoimento justamente para trazer realmente esperança para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu quero primeiro te agradecer por estar aqui, tá bom? E aí eu queria que você se apresentasse e já contasse para a gente aí como que aconteceu, como que você contraiu a Covid, como foi para você, e aí depois a gente vai desenrolando aí para entender um pouquinho melhor. Olá, gente. Eu sou Tuane. Em janeiro desse ano, eu contraí o Covid. Ele veio pela minha irmã, passou para o meu pai e eu peguei do meu pai, né? E eu não senti nada, na verdade, né? O que eu senti foi um mal-estar muito forte, assim, um pouco de tontura, falta de apetite. E como meu pai já estava com Covid, eu falei assim, eu preciso ir fazer o exame, né, para ver o que vai dar. Mas assim, era uma dorzinha de cabeça, de sinusite, uma coisa básica que eu sempre tenho. A única coisa que eu estranhei foi o mal-estar, porque eu não sou acostumada a ter mal-estar, né? E aí eu fui, na hora que eu cheguei no hospital, eu adiei, na verdade, assim, eu esperei 3 dias, né? Porque naquela época, em janeiro ainda, você tinha que esperar dar os 3 dias para você fazer, e o resultado sair só quase que 15 dias depois, né? Mas aí eu esperei esses 3 dias, cheguei lá passando muito mal, com muito mal-estar. A minha pressão caiu muito, eu acabei até que deitando, sabe, no chão do banheiro, porque não tinha onde eu deitar. E eu precisava deitar de algum jeito, assim, descansar meu corpo. Eu deitei lá no hospital mesmo, no chão do banheiro, para ver se eu descansava, não estava me aguentando. Fiz o teste, peguei o atestado, fui liberada para minha casa. Isso foi numa sexta-feira. Até então, meu pai estava bem. No sábado, a gente acordou e meu pai estava com a boca roxa. E eu falei assim, pai, como que você passou a sua noite, né? Ele falou assim, não passei nada bem. Não consegui dormir e estou me sentindo muito mal. Corri com ele para o pronto-socorro. Eu, com quarentena já, minha mãe também, só que minha mãe não teve sintoma nenhum. E aí corri com meu pai para o hospital, e a gente chegou lá no hospital, o médico fez a escuta do pulmão dele,
e falou assim: seu pulmão tá chiando muito, a gente vai ter que te internar. E aí logo eu vi a oxigenação dele, a saturação dele pelo aparelho, a saturação dele estava 86, e eu já caí em desespero, né? Porque eu falei assim, meu pai com todas as comorbidades, ele vai internar e ele não vai voltar. E aí eu me recompus ali, tipo, disfarcei, eu tava com óculos de sol, com máscara, então ele não conseguiu perceber que eu chorei, que eu tava chorando. E aí deixei ele na medicação e saí para fora do hospital para chorar, né? Liguei para minha prima logo em seguida falando, liguei para minha irmã pedindo para ela ir para lá e eles pediram a transferência dele para o hospital daqui de São José. E aí eu acompanhei essa transferência que demorou um pouco. Chegando lá na vila, aqui no Hospital de São José, o tempo dele descer da ambulância para fazer a entrada dele no pronto-socorro da vila, ele ficou sem o oxigênio. E ele teve uma falta de ar tão forte que meu pai ficou roxo. Eu nunca vi meu pai ficando roxo daquele jeito. As veias da cabeça dele saltou tudo e eu comecei a gritar de desespero lá, né? Falei assim, moça, pelo amor de Deus, meu pai precisa de voltar no oxigênio logo. E eles correram com meu pai lá para dentro, não deu tempo de eu falar nada, nem me despedir, nem de fazer nada. Eu só lembro que um pouco antes dele entrar, eu coloquei a mão na cabeça dele e orei, né? Falei assim, profetizei a cura sobre ele e falei assim, pai, fique em paz, vai dar tudo certo, você vai sair daí. Só que na hora do... É engraçado, porque a gente fala isso, mas na hora do vamos ver, é tão difícil colocar isso em prática, né? E na correria que eles pegaram o braço do meu pai e levaram meu pai para dentro, eu falei assim, pronto, meu pai não volta mais. E já saí chorando com a minha irmã, que também já estava testada positivo. E eu falei para ela, falei assim, Thalita, o pai teve uma crise muito forte e eles correram com o pai lá para dentro e o pai não volta mais. E eu e ela começamos a chorar e viemos embora para casa. Enfim. E aquela ansiedade absurda, é uma ansiedade que eu não sei descrever, cara. A espera da ligação. Ainda mais quando você tem, quando você sabe que o seu parente ele tem todas as comorbidades. Ele já é um senhor de idade, meu pai tem 72 anos, e eu esperava todos os dias a ligação falando que meu pai não tinha aguentado. Não é que eu sou negativa, não é que eu seja uma pessoa negativa, mas o histórico dele, sabe? E como ele deu entrada naquele pronto-socorro e como a saturação dele também estava baixa. E aí, aquela espera da ligação que era 3 horas e o outro dia não era 3 horas, era às 4, e não era às 4, era às 5, e aquele negócio me consumiu, assim, de uma certa forma. Eu acredito não, eu tenho certeza que a piora do meu quadro foi devido a esse baque emocional que eu tive, né? Porque o vírus, ele age, ele age através da sua imunidade, e a sua imunidade cai devido ao seu estado emocional também, né? E aí eu acredito que ele se aproveitou dessa minha queda de imunidade por conta dessa ansiedade que eu estava sofrendo. E, e aí meu quadro piorou. Teve um dia, eu estava bem até então, eu estava muito bem. Não estava com sintoma nenhum, não perdi olfato, não perdi paladar, nada. E quando foi na quarta-feira, eu fui tomar meu banho normal. Eu só estava muito ansiosa. Eu fui tomar o meu banho normal. Na hora que eu levantei a mão para lavar o cabelo, eu tive a primeira falta de ar. Eu puxei o ar não veio. E aí eu abri o box do banheiro com tudo, abri a porta do banheiro, eu tava sozinha em casa e me ajoelhei assim no vaso tentando puxar o ar e aí o ar começou a vir, eu me enrolei do jeito que eu tava na toalha e caí na minha cama pronada, de barriga para baixo, né? Porque até então a gente sabia que ajudava a respirar, ajuda no pulmão. Aí caí, deitei na minha cama pronada e fiquei ali para me restabelecer, né, de novo. Isso minha mãe chegou, ela me pegou enrolada, com a cabeça cheia de shampoo ainda. Eu falei assim, eu preciso ir para o hospital. Aí minha irmã chegou para me levar para o hospital, eu não estava bem, eu mal conseguia andar, sabe? Porque foi bem feia essa crise de falta de ar. Chegando lá no hospital, minha saturação estava baixa. Eu não vi, eu não quis ver ela, sabe?
mas a minha irmã falou que estava baixa. E aí o médico falou assim para mim, a gente vai ter que te internar. Eu falei assim, eu já esperava, né? A minha internação quando eu cheguei lá. E fui transferida também para o Hospital da Vila. Chegando lá no Hospital da Vila, o médico que me atendeu, o plantonista, falou assim: não sei por que pediram sua internação, sua saturação não está tão baixa. E você parece que está bem. Você está no mínimo de oxigênio e sua saturação não está tão baixa. Eu acho que não era caso de internação, era caso de monitoração em casa. Mas vamos para a tomografia. Fiz a tomografia, na hora que eu cheguei da tomografia, o médico falou assim: a gente vai ter que te internar sim. Eu não sabia o porquê, eu também não perguntei o porquê, mas na tomografia deu que 75% do meu pulmão já estava tomado ali, né? E aí eles me internaram. E aí eu passei o primeiro dia super bem, com catéter só, oxigenação na metade ali, tava bem, tava tranquilo o meu quadro, não tava um quadro muito ruim. E só que a preocupação com meu pai, porque estava no mesmo hospital e eu querendo saber do meu pai. E aí as meninas que vinham fazer a ligação para gente, para a família, né? Eu perguntava, olha, meu pai, um senhor, ela falou assim, ah, sei, fiz a ligação com ele hoje, é para sua mãe e tal. Mas não me passavam muito o quadro dele, não. E aquela ansiedade, batendo forte, né? Aí, para ajudar todo o meu emocional ficar muito abalado, eu estava num quarto com uma senhora que só reclamava, só reclamava, só reclamava, só reclamava. Era o dia inteiro aquela mulher reclamando de tudo, de tudo. E se não bastasse reclamar, à noite ela roncava que nem uma louca. Deus que me perdoe. Mas ela roncava muito assim e eu não conseguia descansar porque tudo aquilo me atrapalhava demais. E aí no dia seguinte, eu tive uma crise de falta de ar logo cedo. À tarde eu fiz a ligação com a minha mãe, eu já não estava muito bem. E depois da ligação eu tive uma segunda crise de falta de ar. E eu comecei a sentir muita dificuldade em puxar o ar. Eu não conseguia mais puxar o ar sozinha, porque parecia que estava meio que descompensado, sabe, a minha respiração. Uma hora eu puxava, outra hora eu não puxava, e aí eu fiquei meio que atordoada, chamei o médico à noite e falei assim, eu não tô bem, eu sei que a fisioterapeuta me prescreveu uma máscara mais forte para mim, vamos tentar colocar ela, porque eu não tô conseguindo puxar o ar direito. Eu até tinha pedido para a menina baixar um pouco o oxigênio da máscara, porque eu falei assim, meu, o oxigênio está me sufocando. Eu acho que está muito alto. E ela baixou, e no que ela baixou, minha saturação também abaixou. Ela falou assim, Tony, não é o oxigênio que está te sufocando. Eu vou ter que aumentar de novo. E eu lembro que a última vez que ela aumentou, estava no último, assim, sabe? No 5. E aí eu chamei o médico e falei assim, ó, eu sei que tem uma máscara mais forte que a fisioterapeuta prescreveu, se precisasse, vamos tentar ela, porque eu tô sentindo muita falta de ar. E aí, quando eles tentaram essa máscara, eu não consegui, eu não me adaptei, né, a essa máscara. E aí, naquela tentativa de colocar essa máscara mais forte, tirar e colocava e tentar, e tirava, eu tive uma terceira crise de falta de ar, e foi onde eu pedi para o médico, pelo amor de Deus, me entuba, porque eu não vou aguentar mais. A próxima crise de falta de ar que me der, eu não vou aguentar. E ali ele conversou comigo, perguntou se era isso mesmo que eu queria, porque era uma decisão muito séria. E eu falei assim, é a minha única saída. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho mais o que tentar. Eu tava com muita pressão psicológica, sabe? Sei lá, tava muito louco os sentimentos dentro de mim, uma confusão, um medo extremo, assim, sabe? De ter alguma notícia ruim do meu pai. E aí eu E pedi para ele, Tuane, isso, pode, e quantos anos você tem? tenho 30. E essa emoção, né? Como foi na hora que ele falou, assim, que de fato você seria entubada? Como que foi isso? O que você sentiu? Você consegue se lembrar um pouquinho de como foi esse momento? Sara, eu tava.
Vou falar o que aconteceu de fato, tá? Porque eu acredito em Deus, eu tenho muita fé nele. E eu acho que em momentos assim a nossa única alternativa é ele, né? Não só em momentos assim, mas ali o que a gente consegue pensar muito foi nele, é nele, né? Antes de pedir para o médico me entubar, eu orei. Eu falei com Deus. Eu falei assim, Deus, o que que vai ser de mim? Se eu pedir intubação, eu não falei com minha mãe, eu não falei com meu pai, eu não falei com ninguém. Eu falei assim, eu vou pedir essa intubação, não vou avisar ninguém e amanhã minha mãe vai receber a ligação de que eu fui entubada. E para minha família, entubou, morreu. A gente não tem outra saída. Eu falei assim, o que que vai ser de mim? Eu peço ou não peço isso para o médico, porque eu não estou aguentando mais. E eu senti muita segurança em pedir, sabe, Sara? Eu estava em paz. Quando eu pedi para ele me entubar, eu estava em paz. Eu sabia que dali eu sairia viva. Entendeu? Então, parece que na hora que eu soltei e pedi para ele a intubação, eu falei assim: pronto, era isso que tinha que ser feito, sabe? E aí você entrou no processo de coma induzido? Como funciona isso? Foi. Eles te sedam, né, para fazer a intubação, e dali é só sedativo atrás de sedativo, né? É um coma praticamente induzido mesmo. No coma você teve alguma experiência, Tuane? Porque as pessoas ficam confusas, né? Primeiro, quantos dias você ficou em coma? Conta pra gente. E se você realmente teve alguma experiência, se você ouvia, não ouvia, como é? Que tecnicamente falando, a gente sabe explicar. Mas eu gostaria de ouvir alguém que realmente passou por isso, né? Como é a sua visão em relação a isso? Eu fiquei 10 dias entubada. A experiência que eu tive, eu posso falar para você que ela foi uma experiência. O tempo todo eu tive sonhos, eu vivi uma outra realidade. Eu tive sonhos que eu lutava pela minha vida. Eram sonhos que eu chegava perto da morte, mas eu resistia à morte. Então, o fato de eu resistir à morte me trazia, fazia com que como se fosse assim, eu conquistasse mais uma etapa. Quando eu resistia à morte naquela situação, era como se eu conquistasse mais uma etapa, mas isso não ia acabar. Então eu passei assim, eu acho que uns 5 níveis, assim, vamos dizer, se fosse falar que era um jogo de videogame, vamos falar em níveis, eu avancei uns 5 níveis, assim. Foram umas 5 tentativas que eu tive ali, que resisti, tentativas não, foram 5 vezes que eu tive que resistir à morte, entendeu? Não me entregar. Porque o tempo todo foi essa luta constante, assim, em não, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu sabia que eu estava em uma clínica para tratar o meu pulmão. No sonho do coma, era isso. Só que eu não sabia o porquê eu estava com aquele problema no pulmão. E Tuane, teve um episódio que a sua mãe recebeu uma ligação do hospital dizendo que você poderia vir a óbito nas próximas 48 horas, né? Você soube disso só depois. Acho que muita coisa você só soube depois, inclusive o estado de saúde do seu pai, enfim. Conta pra gente um pouquinho de como tem sido os seus dias, então, pós-Covid. Você teve alguma sequela? Como tem sido essa adaptação? Como é para você ouvir notícias de mortes? E até eu gostaria de que você contasse para nós também se você consegue atribuir a sua cura a algo, né? Por que você acredita que você sobreviveu ao Covid? Se é que há uma explicação, mas não há uma verdade absoluta nesse caso, mas eu queria que você entendesse qual é a sua, nos contasse qual é a sua visão em relação a isso. Eu queria que você nos dissesse como tem sido emocionalmente isso para você. Sara, eu falo que o pós-Covid foi muito mais desafiador para mim, né? Do que a intubação em si. Porque eu falei, se a intubação quem sentiu foi a minha família, né? O desespero todo quem sentiu foi a minha família, porque eu estava ali apagada, eu não estava sabendo de nada que estava acontecendo.
O desafio para mim foi o pós-Covid, porque como meu pulmão foi acometido 75%, e eu fiquei muito tempo entubada com ventilador e saí de lá e saí meio que do hospital, meio que desamparada, porque eles não me encaminharam para fisioterapeuta, eles não me encaminharam para pneumologista, eles não me encaminharam para nada disso. Eu tive que correr atrás disso tudo sozinha. E, e aí eu foi complicado para mim, confesso, porque assim, a primeira semana eu não dormi, primeira semana que eu cheguei em casa eu não dormi, eu não consegui, eu tinha medo de dormir, porque eu tinha medo de dormir e não voltar mais. Esse era o meu grandíssimo medo, assim. E fora que algumas vezes eu parada assim, me faltava o ar, e eu sabia que eu tinha que. Eu não podia ficar nervosa, porque é aí que faltava mesmo o ar. Então eu parava, me concentrava, trazia minha consciência para o agora, fazia os exercícios de respiração, puxava o ar, soltava o ar, me sentia ali naquele momento. Aí, vendo vídeo, eu aprendi sobre fisioterapia respiratória através desses vídeos do YouTube, porque até hoje eles não me chamaram para fisioterapia respiratória. E aí eu fui me desenvolvendo sozinha, sabe? Eu trabalho na Só um área. adendo. Olha só como é importante conteúdo responsável na internet. Ou seja, você está fazendo fisioterapia pelos conteúdos que você vê na internet. Sim, sim. E assim, como eu sou da área da saúde, eu sempre trabalhei na área da saúde, eu tenho alguns contatos. Então, assim, algumas pessoas me ajudaram, algumas pessoas me indicaram algumas fisioterapias para fazer em casa, e foi o que eu fui fazendo. Só que, assim, eu acordava às vezes à noite faltando um pouco de ar, porque eu acho que o pulmão ele esquece, né, que ele tem que respirar. Ele fica tão acostumado com o ventilador que ele esquece da função dele. E aí eu acordava meio que desesperada. Eu cheguei aí depois que eu saí do hospital, que eu tive alta, eu cheguei aí umas 3, 4 vezes no hospital de novo, porque eu não estava me sentindo bem. Me deu urticária no corpo inteiro. Não sei se foi urticária medicamentosa ou se foi emocional, não sei o que foi. Mas eu teve um dia que eu tinha voltado a trabalhar, comecei a sentir uns negócios estranhos na garganta, comecei a espirrar, saiu um coágulo de sangue da minha garganta, na minha mão, e eu fiquei desesperada, tive que ir correndo de novo para o hospital. Então, assim, foi muito desafiador para mim. Eu tive que passar o tempo todo da minha reabilitação declarando palavras de cura sobre minha vida, sabe? Porque eu acredito muito, eu acredito muito no poder das palavras, sabe? E eu passei o tempo todo da minha reabilitação declarando palavras de vida e de saúde, de recuperação. Eu saí do hospital com um diagnóstico de que eu teria um pulmão de um senhor de 82 anos. O médico falou para minha mãe, falou assim, muito cuidado, ela nunca mais vai poder pegar uma gripe, ela nunca mais vai poder se expor a nenhum tipo de situação que vá deixar ela vulnerável na parte respiratória, porque o pulmão dela está extremamente fragilizado. Aí ele falou assim: eu vou exemplificar para você entender, como se tivesse entrado um ladrão na tua casa e roubado tudo na tua casa, deixado tudo uma bagunça. Na verdade, assim, ele não roubou nada, ele só destruiu a sua casa inteira. E aí você vai comprar novos móveis. Só que existem móveis e objetos de decoração que você não vai encontrar mais igual. E você vai ter que comprar um outro para substituir, mas não vai ser o mesmo. Ou seja, você não tem mais o mesmo pulmão que você tinha antes e nunca mais vai ter. É isso. Esse diagnóstico que eu saí do hospital. E aí eu não aceitei, Sara, eu não aceitei esse diagnóstico e eu falei assim, não, o meu pulmão, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Ele não vai ser mesmo igual, ele vai ser melhor do que ele entrou lá dentro. E comecei a declarar palavras e pedindo muito para Deus, assim, me ajudar, sabe? E aí agora, nessa última tomografia que eu fiz,
meu pulmão está totalmente zerado. Um médico que viu, Uau! Que ótima notícia. Foi o médico, milagre mesmo. milagre, milagre. O médico que viu falou assim, nem mancha. Seu pulmão tá zerado. Demais. Então, E assim, a gente pode entender que foi um processo de fé, né? Teve muita fé. Claro, a gente atribui muito à equipe hospitalar mesmo, né? Lógico, eles com certeza fizeram de tudo para que você estivesse aqui agora, viva e saudável, mas com certeza atribuiu-se muito à fé que você teve e à vontade de viver. Eu acho muito que alguns casos, Tuane, quem está assistindo a gente, se tiver alguma notícia, alguma situação parecida, comenta aqui também, coloca aqui nos comentários, porque muita gente teve Covid, né? Eu sou uma pessoa que até hoje não sei se eu tive, mas eu conheci muita gente que teve. E o que a gente sempre comenta é, a pessoa não pode desistir de viver, né, Tuane? E isso vale para qualquer doença, qualquer estado para qualquer patologia, vamos dizer assim. A partir do momento que você desiste de viver, a sua própria função mesmo, orgânica, começa a desfalecer, começa a não reagir da forma como tem que reagir. Então, eu acredito muito que, se for para deixar um recadinho aí, seria isso, né? Acho que a equipe médica, obviamente, mas a fé e a sua vontade de viver, né? com Por certeza, isso que o sabe? emocional conta muito, né? Com certeza. E eu acredito muito, assim, que como eu fui para a intubação, apesar de eu ter chegado na UTI com 100% de ventilação mecânica e com um quadro muito ruim, que foi aonde o médico ligou para minha mãe, me deu 48 horas de vida, eu acredito que a maneira, a tranquilidade, a paz que eu estava no momento que eu fui entubada, conseguiu fazer com que o meu inconsciente lutasse pela vida, porque eu sabia que quando eu saísse eu sairia daquela intubação, eu não morreria. Eu tinha essa certeza dentro do meu coração. Então, assim, eu acredito muito que isso ajudou, né, para o momento ali do inconsciente, porque eu acho que é o inconsciente que opera muito, né, quando você está entubado, porque é muito engraçado tudo que eu vivi na intubação. A luta constante pela vida, assim, foi muito. E eu ouvi relatos de outras pessoas que passaram por isso, de que realmente que sobreviveram à intubação, que eles lutavam muito pela vida. Eles não abriam mão. Eles queriam viver, então eles conseguiam passar por esses desafios assim, da morte assim muito com muita garra, assim, com muita luta, né? Muito lindo, Tuane. Eu quero muito te agradecer por dividir isso com... Peraí que saiu um negócio aqui, vou ter que cortar essa parte. Do nada, apareceu um microfone aqui. Volta. Tuane, muito linda a história. Quero muito agradecer por abrir mesmo o seu coração, né, por dividir isso, que eu tenho certeza que a sua intenção em dividir isso com todo mundo é realmente para trazer esperança para as outras pessoas. Eu acredito que a gente não pode parar de falar disso. Não só, como eu disse, por conta de Covid, mas por qualquer outra doença que as pessoas estejam passando, inclusive emocionais, que são doenças do mesmo jeito, que podem levar à morte do mesmo jeito. Então, muito obrigada. Parabéns pela sua luta. Espero que você tenha muito mais saúde. Eu te desejo muito mais saúde. E, de novo, parabéns e obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto muito de levar, eu falo que eu vou repetir essa história para o resto da minha vida, né? Porque traz, Sara, esperança, traz. Eu sei que por mais difícil que seja, eu deixo esse recado para o pessoal se agarrar em Deus, sabe? A fé, ela move montanhas, cara. A oração tem muito poder. Eu falo que se hoje eu conseguir me recuperar e ter uma reabilitação tranquila e me reabilitar 100%, é porque as orações de quando eu estava em coma, do pessoal que orou por mim, foram fundamentais. Guardou a minha vida, sabe? Guardou a minha vida. Então, para vocês perseverarem em oração, acreditar, a fé ela move montanhas, a fé ela faz o impossível. E viver, gente, querer viver, desfrutar da vida. Eu acho que a vida é o melhor presente que Deus deu pra gente, né?
Muito legal, Tuane. Muito bom mesmo. Pessoal que está em casa, essa entrevista é muito importante ser compartilhada. Eu acredito que, como eu disse, se você conhece alguém que está enfrentando algum tipo de doença nesse momento, não deixe para depois, envie agora. Eu acho que isso aqui pode, isso pode trazer cura e salvar uma vida. Tuane, um beijo, obrigada. Por nada. Tchau, tchau.